Pessoal, seguindo agora com o nosso vídeo 16, nós vamos dar início ao próximo capítulo, que é o capítulo de máquinas térmicas, tá? A gente está caminhando para a parte final do nosso curso de termodinâmica, né, dentro da Física 3. Lembra que a Física 3 a gente tem a termodinâmica, né, que ocupa a maior parte do curso, né, a maior parte do semestre. Depois a gente parte para a hidrostática e hidrodinâmica, e aí na etapa final a gente vai ver a ondulatória e no finalzinho um pouco de ótica geométrica, tá? Dependendo aí do nosso tempo, né? Então o curso é distribuído dessa forma, tá? Então aqui a gente está caminhando para a etapa final da termodinâmica, falta a gente falar de máquinas térmicas e, por fim, segunda lei da termodinâmica, tá? Gente, o que são as chamadas máquinas térmicas, né? Máquinas térmicas, de uma forma bem geral, né, elas são esses dispositivos que utilizam fluidos termodinâmicos, por exemplo, gases e líquidos, né, operando em ciclos, e são projetados de forma a transformar parte de calor absorvido em trabalho mecânico útil para movimentar algum sistema, movimentar algum dispositivo mecânico, tá? Por exemplo, a máquina térmica mais comum que a gente tem no dia a dia são os motores a combustão, né? Motor de combustão interna, por exemplo, no caso de carros e ônibus, veículos aí em geral, né? Ali você tem, no motor do carro, no cabeçote ali do carro, você tem uma mistura, né, de combustível e ar atmosférico que, ao entrar em ignição, libera uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia é absorvida pela mistura de gás, né, que é resultado dessa combustão, e esse calor absorvido, parte dele é utilizado para realização de trabalho sobre os pistões do carro, né, que estão conectados às rodas do carro, que é o que faz o carro andar, né? Então, o movimento dos pistões é acionado pela ignição. Então, parte do calor absorvido no processo de ignição é utilizado para a movimentação dos pistões e parte é liberado para o meio externo, tá? Para o ar atmosférico, né? Lá no escapamento do carro. Então, você tem ali calor absorvido parcialmente sendo convertido em trabalho mecânico dos pistões e, na sequência, energia cinética das rodas do carro. Tá legal? Você tem calor absorvido transformado em alguma coisa útil, no caso, a energia cinética do carro. Tá legal? Na verdade, pessoal, então esse é um dos exemplos, tá? Na verdade, as máquinas térmicas, elas proporcionaram, né, lá no século XVIII, meados lá do século XVIII, proporcionaram o que a gente chama de revolução tecnológica, né, a primeira revolução tecnológica, tá? Porque até antes disso, antes da invenção das máquinas térmicas, muitos processos, né, aí na agricultura, por exemplo, eram feitos de forma bastante rudimentar, né? Você tem, por exemplo, aquelas, a gente ainda vê em alguns lugares, aí no interior, aquelas rodas de água, né, rodas d'água, que são usadas aí, eram usadas, né, na época, para moer, por exemplo, grãos, moer cereais ou algum tipo de vegetal, né? Ou também existiam, né, dispositivos puramente mecânicos, movidos através da força bruta ali de cavalos e bois, né, e esse sistema, né, acionado ali por animais, era utilizado para, por exemplo, fazer processo de moer, né, algum tipo de vegetal, algum tipo de cereal, tá? Então, assim, eram processos puramente mecânicos, né? As máquinas térmicas, elas permitiram automatizar esses processos que eram feitos de uma forma bastante rudimentar. E é interessante que o desenvolvimento das máquinas térmicas foi acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo que a teoria termodinâmica foi se desenvolvendo. Então a gente tinha ali nessa época, né, meados do século XVIII, a aplicabilidade prática de todos os conceitos teóricos que estavam sendo desenvolvidos por uma série de pessoas, né? Então, um exemplo dessas máquinas térmicas, né, foi um exemplo, ou a primeira que foi utilizada, a primeira máquina a vapor que foi inventada, foi a máquina de Watt, né, lá em 1768. Tá? Antes da gente dar sequência aqui, pessoal, nos nossos conteúdos, eu disponibilizei para vocês um PowerPoint bem simples, né, uns 4 ou 5 slides com o áudio,
com alguns exemplos de máquinas a vapor, de máquinas térmicas, tá? Que são utilizadas aí no dia a dia. E os princípios básicos de funcionamento de cada uma delas. Tá? Então, vocês, antes de dar sequência aqui no vídeo, dá um pause aí no vídeo, acessa o PowerPoint que eu coloquei lá no SIGA, tá? Dá uma sacada nos slides e terminou de assistir, aí a gente dá sequência aqui nos conteúdos, tá bom? Então façam isso, por favor. Aí, um dos slides que eu coloquei, o primeiro deles, na verdade, é justamente um esquema bem básico da máquina de vapor de Watt, né? Que foi a primeira máquina a vapor inventada lá em 1768, tá? Então, qual que é o esquema geral de funcionamento dessa máquina? Você tem uma caldeira ligada aqui no sistema de aquecimento, né? Que você tem, por exemplo, água, né? Sendo aquecida por uma fonte externa, tá? Que é o que a gente chama de fonte quente. Então, essa fonte quente libera energia para o meu fluido termodinâmico, que no caso vai ser o vapor de água, né? Aqui você tem água líquida em ebulição, virando vapor, tá? Esse vapor, então, passa por um sistema de canalização e quando ele chega nessa câmara, né, que eu coloquei aqui de uma forma bem esquemática, bem simplificada, quando esse vapor de água chega aqui nessa região, ele expande. Quando ele expande, ele aciona um dispositivo mecânico, por exemplo, um pistão conectado numa manivela, né? Tá? Claro que isso aqui é só um esquema bem geral, tá, gente? Então, a expansão desse vapor de água, devido à expansão, você tem uma realização de trabalho mecânico sobre esse pistão, né? Então, isso aqui, esse movimento de sobe e desce do pistão, pode ser transmitido para alguma outra parte da sua maquinaria, né? Para acionar algum outro dispositivo, tá? Então, você tem aqui essa maquinaria mecânica, né? O vapor depois ele é comprimido de volta pelo pistão, vai para um sistema de resfriamento e aqui no sistema de resfriamento o vapor de água volta a se tornar líquido, né? Ele libera uma certa quantidade de energia para o sistema de resfriamento, que é a minha fonte fria, e aí volta para o estado líquido. Essa água, né, que é esse vapor condensado, né, esse vapor tornado líquido de novo, pode ser utilizado, pode ser recolocado, reaproveitado aqui na fonte quente. Então você tem um sistema operando em ciclos, tá? E com esses ingredientes básicos. Você tem uma fonte quente, você tem um fluido termodinâmico, você tem uma fonte fria e uma maquinaria, né? Um dispositivo mecânico. Tá? Então você tem esse dispositivo que transforma parte de calor absorvido em trabalho útil, em trabalho mecânico. Né? Então, alguns exemplos. As usinas termoelétricas funcionam dessa forma. Né? Você tem lá um sistema de aquecimento a partir de combustível fóssil, né? Óleo, ou lenha, não sei, algum combustível fóssil que, ao ser queimado, né, libera energia para a água, né, dentro de uma caldeira. O vapor de água, então, vai acionar um dispositivo mecânico. No caso da usina termoelétrica, esse dispositivo mecânico é um eletroímã. Né? A partir do movimento de vai e vem do eletroímã, você tem geração de corrente alternada, né? De tensão eletromotriz alternada, consequentemente corrente alternada, para alimentar um circuito. Né? E aí depois esse vapor de água é resfriado e reaproveitado novamente. Né? Então, novamente você tem energia térmica, parte dela, né? Parte de calor absorvido, sendo utilizado na produção de energia elétrica. Tá? As usinas nucleares funcionam da mesma forma. O que muda é o combustível. Né? No caso das termoelétricas, você tem combustível fóssil. No caso de usina nuclear, o que aquece a água é o calor liberado pelo processo de fissão nuclear do urânio, né? Lá no reator. Okay? Mas a ideia é a mesma. Você aquecer a água, a partir do vapor de água você aciona um dispositivo mecânico, que é o eletroímã, e depois esse vapor de água é resfriado e o sistema opera em ciclo. Né? E motores a combustão, como eu falei, né? O que acontece no cabeçote lá do carro. Né? O calor liberado pela ignição é absorvido pela mistura de gás, aciona os pistões e o movimento do pistão é transmitido para a roda do carro. Tá? Então isso tudo está lá nesse PowerPoint que eu mostrei, que eu enviei para vocês. Tá legal? Então quais são os elementos básicos de uma máquina térmica, gente? A gente tem fonte quente, fonte fria, um sistema mecânico, né, uma maquinaria,
e um fluido termodinâmico, que é a substância que vai operar aquela máquina, que vai operar em ciclos. Tá legal? Então, qual que é o esquema geral, né, de funcionamento de uma máquina térmica em um ciclo de operações? Bom, a gente tem, representado aqui de uma forma esquemática, né, a fonte quente, a uma certa temperatura TQ, né, que é a temperatura da fonte quente, a fonte fria, que é essa aqui de baixo, temperatura da fonte fria, e um sistema mecânico, que vai receber trabalho dessa máquina, né, desse dispositivo, operando em ciclos. Tá? Então aqui você tem representado o fluido termodinâmico, que vai realizar trabalho sobre uma maquinaria. Né? Então qual que é a visão geral? A fonte quente libera uma certa quantidade de calor para o fluido termodinâmico, esse fluido opera em ciclos e parte dessa energia absorvida é convertida em trabalho útil e parte é liberada ou desperdiçada, né, ou dissipada para a fonte fria. Tá? E permitindo então a máquina operar em ciclos. Tá legal? Pela conservação de energia, como que a gente pode relacionar essas grandezas? Reparem aqui, pessoal, que eu estou utilizando a mesma notação do Halliday. Tá? Você vê que aqui ó, eu coloquei módulo da quantidade de calor liberado pela fonte quente, módulo da quantidade de calor liberada para a fonte fria e módulo do trabalho realizado. O Halliday faz isso, e eu acho correto, ele usa essa notação de módulo, porque é o seguinte, para evitar problemas com sinais. A gente sabe que quando um sistema absorve energia, o Q, a grandeza, calor, né, grandeza Q trocada, é positivo, o gás está absorvendo calor. Quando ele libera energia, esse Q é negativo. Né? Então, para não ter essa confusão de sinal, pô, esse camarada aqui, a fonte quente está liberando, e o dispositivo, né, o fluido termodinâmico está recebendo calor. Então, esse camarada aqui vai ser positivo ou negativo? Mesma coisa com a fonte fria, mesma coisa com o trabalho realizado. Para não ter essa confusão de sinais, ele usa essa notação de módulos, tá? E eu vou seguir essa coerência com o raciocínio que ele faz, tá legal? Então, olha só, a quantidade de calor em módulo liberado pela fonte fria, pela conservação de energia, a quantidade de calor que entra na máquina, né, ou que é absorvida pela máquina, tem que ser numericamente igual ao trabalho realizado e somado com a quantidade de calor liberado para a fonte fria. Né? Então, se a máquina recebe 100 joules da fonte quente e realiza um trabalho de 30 joules, então você tem 100 joules de energia sendo absorvidos, 30 joules convertidos em trabalho e os outros 70 têm que ser liberados para a fonte fria. Tá? Então, pela conservação da energia, módulo da quantidade de calor absorvido da fonte quente tem que ser igual ao módulo da quantidade de calor liberado ou dissipado para a fonte fria, mais o trabalho realizado pela máquina. Tá? E o que a gente entende, o que a gente define, né, como sendo a eficiência de uma máquina térmica? Eficiência é um número que vai te dar o quanto que a máquina é boa ou ruim, né? Ou seja, a eficiência de conversão de energia, de calor absorvido em trabalho útil. Tá? Então, o que a gente entende como sendo a eficiência? É a razão entre o que eu quero que a máquina faça, que é trabalho, dividido pelo meu custo, o custo de operação de uma máquina térmica. Qual que é o custo de operação de uma máquina térmica? Quantidade de calor liberado pela fonte quente. Tá? Então, o que eu quero que a máquina faça, dividido pelo meu custo. Trabalho dividido por calor absorvido da fonte quente, ou calor liberado pela fonte quente. Tá? Então, pela conservação de energia, módulo de trabalho dividido por calor da fonte quente. Calor liberado pela fonte quente. O que é o trabalho realizado pela máquina? Se você olhar na equação aqui de cima, trabalho é energia cedida pela fonte quente menos a energia liberada para a fonte fria. Né? Então, Q da fonte quente menos o Q liberado para a fonte fria, em módulo, dividido pelo Q da fonte quente. Tá? Então, quebrando essa fração aqui em duas, né, eu vou ter E sobre esse, vai dar 1, menos o calor liberado para a fonte fria, dividido pelo calor absorvido da fonte quente. Né? Então, 1 menos aquela razão. Tá? Reparem, né, gente,
que a eficiência de uma máquina, devido à conservação de energia, a eficiência de uma máquina é sempre um número menor do que 1. Né? Esse segundo termo, esse termo, é sempre um número positivo. Então, 1 menos esse cara vai dar sempre um número menor do que 1. Tá? Então, não existe uma máquina com 100% de eficiência. Não existe uma máquina operando em ciclos e que transforme todo o calor absorvido em trabalho útil. Você sempre vai ter uma certa quantidade de calor liberado para a fonte fria, para que a máquina opere em ciclos de operações. Né? Então, em um ciclo, você sempre vai ter uma certa quantidade de calor liberado para a fonte fria. Para que o sistema volte ao estado inicial, né? Para que ele opere em ciclos, partindo do estado inicial e voltando para o mesmo estado inicial, em algum momento, você sempre vai ter liberação de calor para a fonte fria. Então, a máquina teria 100% de eficiência se esse termo aqui fosse zero. Ou seja, se esse sujeito aqui fosse zero. Mas ele não pode ser zero para que a máquina opere em ciclos. Tá? Então, a eficiência é sempre menor do que 1. Tá? A gente vai voltar nessa discussão na segunda lei da termodinâmica. A gente vai ver que máquinas com 100% de eficiência violam a segunda lei da termodinâmica. Então, elas não podem existir. Tá? A eficiência é sempre inferior a 1. Tá? E aí, para a gente fazer uma aplicação quantitativa, né, dessas definições, eu vou dar aqui como exemplo, como exercício, né, para a gente fazer, o caso de um motor Stirling. Tá? Esse motor Stirling foi proposto, a engenharia dele, né, foi proposta lá em 1816. Existem alguns sistemas de propulsão de foguetes que utilizam um ciclo termodinâmico do tipo Stirling. Então, motor de foguete, alguns deles, né, eu não sei se hoje em dia ainda se utiliza isso, mas é um tipo de ciclo termodinâmico utilizado nesses dispositivos, nesses sistemas de acionamento de foguete, motor de foguete. Tá? Motor Stirling. Como é que funciona esse motor, gente? Representado aqui num diagrama pressão por volume, considere que você tem um gás ideal, né? Então o seu fluido termodinâmico que vai operar nesse motor Stirling é um gás ideal. Tá legal? E aí, esse conjunto de transformações são os seguintes. É um ciclo de operações, né? A máquina opera em ciclos, tá? Então, partindo do estado A, B, C, D, A. Onde você tem duas transformações isotérmicas, de A até B e de C até D, e duas transformações isovolumétricas, tá? De B até C e de D até A. Tá? Essa máquina, ela opera entre duas temperaturas, uma temperatura da fonte quente e temperatura da fonte fria, tá legal? Então, sabendo que esse ciclo é percorrido por um gás ideal, e sabendo, né, que são duas isotermas e duas isovolumétricas, eu quero uma expressão, o trabalho do gás e para o calor trocado em cada um desses 4 ciclos, e no final, sabendo essas coisas, eu vou conseguir achar a eficiência dessa máquina térmica. Eu quero achar uma expressão para a eficiência dessa máquina. Tá? Então vamos explorar um pouquinho cada um desses processos, usando as coisas que a gente já viu de gases ideais e processos termodinâmicos, tá? Vamos ver, vamos seguir adiante aqui. Então, pessoal, vamos começar pelo processo isotérmico AB. Vamos ver a quantidade de calor trocado nesse caso, vamos ver se o gás está absorvendo energia da fonte quente ou não, né? Vamos ver quantitativamente quanto que isso vale e o trabalho realizado. Então, processo AB. Processo AB é um processo isotérmico a uma temperatura TQ, tá legal? Então vamos ver o trabalho do gás. O trabalho do gás, a gente sabe que é integral de PdV. Desde o volume
inicial, né, que é VA até VB, tá? Desde o volume VA até o volume VB. Bom, isso é um processo isotérmico, né? Então eu tenho o seguinte, que a pressão é nRT sobre volume, né? Equação de estado dos gases ideais. Se a temperatura é constante, né? Então a pressão é nRT sobre volume. Então isso aqui é igual a integral de nRT da fonte quente, temperatura da fonte quente, porque o gás, né, está em contato com a fonte quente, então é a temperatura da fonte quente, que é fixa, tá? Vezes dV sobre V. Né? O dV sobre o volume. Desde volume VA até o volume VB. Então, o trabalho do gás nessa transformação isotérmica vai ser nRT da fonte quente, Ln, porque a integral de dV sobre V vai dar um Ln de VB sobre VA. E vamos ver qual que é a quantidade de calor trocada nesse processo, tá? Ué, aí nós vamos precisar da primeira lei da termodinâmica, né? A variação da energia interna de um gás é igual a... vamos escrever a energia interna no gás ideal em termos do calor específico molar a V constante, tá? Porque eu não sei se esse gás, ele é um gás ideal monoatômico, diatômico ou poliatômico. Ele é um gás ideal. Então, eu vou escrever a forma geral. Variação da energia interna é mCv molar vezes ΔT. Se for um gás ideal monoatômico, esse CV é o quê? 3 meios de R. Então, vai ficar 3 meios de NR ΔT, que é a expressão que a gente está acostumado a usar. Né? Mas aqui vamos deixar geral. Como é um processo isotérmico, o meu ΔT é zero. Então, esse camarada aqui, ó, é zero. Para um gás ideal, a energia interna só depende da temperatura. Então, nesse caso aqui, a energia interna, a variação dela é zero. Tá legal? Então, isso aqui é igual ao calor trocado no processo AB menos o trabalho do gás, que eu já sei quanto que vale, né? Então, isso implica que, né, aqui, ao invés de colocar QAB, eu vou colocar calor trocado pela fonte quente, ou calor liberado pela fonte quente, né? Calor trocado pela fonte quente, ou absorvido da fonte quente, menos o trabalho do gás. E isso tudo tem que ser zero. Então, isso implica que a quantidade de calor absorvida pelo gás e que veio da fonte quente, né? Ou seja, a quantidade de calor absorvida nesse processo é igual, né? Passa esse menos W para cá somando, é igual ao trabalho, que é nRT da fonte quente, Ln de VD sobre VA. Então, deixa isso aqui guardado também. Veja bem, pessoal, essa grandeza, esse calor trocado aqui, né, esse calor absorvido pelo gás, é um número positivo ou negativo? Ó, esse cara aqui é sempre positivo, né, que a temperatura aqui é em Kelvin, então é sempre positivo. O VB é maior do que o VA, né, uma expansão isotérmica. Então, se esse cara aqui é maior do que zero, o calor recebido da fonte quente é positivo, né? Então, nesse processo AB, o gás está recebendo calor. Então, aqui, ó, você tem calor absorvido da fonte quente. Tá legal?
Vamos fazer agora, aproveitar que a gente está falando de processos isotérmicos, vamos trabalhar de uma vez com o processo CD, que é esse aqui, ó, que é uma compressão isotérmica. O raciocínio vai ser bem parecido, tá? Aproveitando aqui esse tratamento. Então agora o processo CD. Que também vai ser isotérmico, tá? Só que é uma compressão agora. Ó, gente, mesma coisa, o trabalho do gás vai ser integral de PDV. A pressão eu vou escrever como sendo nRT sobre volume. Quando eu colocar aqui dentro vai ficar nRT, só que agora temperatura da fonte fria, né? Então vai ser nRT da fonte fria vezes dV sobre V. dV sobre V. Agora, o volume final, né, aliás, o volume inicial é VC. Só que VC é igual a VB, né? Porque esse processo aqui, ó, é isovolumétrico, né? O BC é um processo isovolumétrico. Então, esse camarada aqui, ó, o volume do gás no ponto C é igual ao volume do gás no ponto B, né? Então vai ser de VC, que é igual a VB, né? Até o volume final. O volume final é VD, D de dado, que é igual a VA, né? Então, o limite superior aqui vai ser VD, que é igual a VA. Né? Porque aqui apareceu VD e VA, então eu vou fazer aparecer aqui VD e VA também, né? Por conta disso, VD é igual a VA e VC é igual a VD. Então isso aqui vai ficar o trabalho do gás no processo CD é NR, temperatura da fonte fria, vezes Ln de VD sobre VC. Mas isso é a mesma coisa que o Ln de VA sobre VD. E a quantidade de calor trocado no processo CD, pessoal, olha só, fazendo o mesmo raciocínio do processo AD, ó, variação da energia interna é nula, que a temperatura é fixa, isso é igual a calor trocado menos trabalho. Então, calor trocado é igual ao trabalho, né? Então, isso implica que, nesse processo, a quantidade de calor trocado, só que agora, no processo CD, é a quantidade de calor trocado com a fonte fria. Né? Porque o gás está a temperatura TF, está em contato com a fonte fria. Né? Então, QF é igual ao trabalho. E o trabalho vai ser NR, temperatura da fonte fria, vezes o Ln de VA sobre VB. Ln de VA sobre VB. Ó, gente, esse número aqui, ó, é um número positivo ou negativo? Esse primeiro aqui é positivo, que é a temperatura em Kelvin, né? O VA é menor do que o VB. O volume no ponto A é menor do que o volume no ponto B. Então, o Ln, esse sujeito aqui, é um número entre 0 e 1. Então, esse Ln vai ser um número negativo. Então, aqui, ó, esse camarada aqui é negativo. O QF é negativo. Significa que na etapa CD, o gás está liberando o calor para a fonte fria. Então, aqui eu tenho liberação de calor para a fonte fria, QF. QF. Tá legal? Vamos ver agora os processos BC e os processos DA. Tá? São isovolumétricos. Então agora, processo, vamos começar aqui pelo processo BC, tá? Processo BC. Gente, no processo BC, como
ele é isovolumétrico, não tem realização de trabalho, né? Então, o trabalho do gás é igual a zero, beleza? E a quantidade de calor trocado? Como é um processo isovolumétrico, eu posso usar a equação fundamental da calorimetria usando calor específico molar a V constante. Olha só, o que a equação diz pra gente? Que a quantidade de calor trocado é número de mols, calor específico molar a V constante, vezes ΔT. Tá legal? A equação, aqui é a quantidade de calor trocado a V constante. Né? Porque esse processo BC é um processo isovolumétrico. Então, a equação fundamental é escrita em termos de grandezas molares. Número de mols, calor específico molar a V constante, vezes ΔT. Então, isso aqui é igual a número de mols, calor específico molar a V constante, vezes ΔT. O que é o ΔT, pessoal? Temperatura final, TF, menos TQ. Então, TF menos TQ. Temperatura final, a temperatura da fonte fria, né, é menor do que o da fonte quente. Então, nessa etapa, BC, o gás está sendo resfriado. Ele está liberando, esse camarada aqui, ó, é negativo. Então, nessa etapa BC, o gás está liberando o calor para o meio externo. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho calor liberado a V constante, né? Então, calor liberado a V constante. No processo DA, a gente vai ter, eu já vou fazer o cálculo aqui, a gente vai ter uma quantidade de calor trocada igualzinho essa, só que sendo absorvido. A gente vai ver que todo o calor que é perdido no processo BC, ou todo o calor liberado pelo gás no processo BC, é reabsorvido no processo DA. Tá? Então, isso pelo seguinte, né? Vamos fazer aqui agora no cantinho o processo DA. Agora o processo DA, que é um outro processo isovolumétrico. No processo DA, então, se é isovolumétrico, não tem realização de trabalho, né? O trabalho é zero. A quantidade de calor trocado, de novo, vou poder usar a equação fundamental da calorimetria, né? Quantidade de calor trocado, a V constante, vai ser número de mols, calor específico molar, V constante, vezes ΔT, que é temperatura final menos a inicial, TQ menos TF. Então, vai ser M CV molar vezes, agora, temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. TQ menos TF. Ó, gente, olha só. Compara esse número com esse aqui, ó. MCV que multiplica T final menos TF, né, temperatura da fonte fria, menos temperatura da fonte quente. Aqui é a mesma coisa, só com sinal trocado. Temperatura da fonte quente menos o da fonte fria. Aqui, ó, esse número é negativo, por isso que o gás está liberando calor para o meio externo. E aqui no processo DA, esse número é positivo. O gás está absorvendo energia do meio externo. Então aqui, ó, eu tenho a mesma quantidade de calor absorvida a V constante. Né? Então, no caso da máquina de Stirling, ela opera da seguinte forma. Aqui o gás libera, digamos, tá? 100 joules de calor. Essa quantidade de calor fica armazenada num reservatório térmico e no processo DA, tudo que o gás liberou aqui, ele vai reabsorver aqui. Tá? Então, na verdade, em termos de trocas de calor, o processo BC e o processo DA, eles se anulam, né? Porque liberou energia aqui, mas reabsorveu aqui. É a mesma coisa. Tá? Em módulos, são as mesmas quantidades. Aqui libera, aqui recebe. Tá? Então, beleza, aqui eu tenho os trabalhos e as trocas de calor. Né? Responde aqui a letra A. E agora a letra B, eu quero a eficiência da máquina térmica. Tá?
Então, gente, a letra B, né? Letra B aqui agora é eficiência. A eficiência que a gente representa pela letra E, né? Eficiência é igual o que eu quero que a máquina faça dividido pelo meu custo, né? Então, o que eu quero que a máquina faça é o trabalho dividido pelo meu custo. O que é o meu custo, gente? É a quantidade de calor que foi absorvido da fonte quente. Módulo de Q absorvido da fonte quente. Esse trabalho que entra aqui é o trabalho total, né? Você vê que de A para B, o gás faz trabalho. De C até D, ele sofre trabalho. Qual que é a resultante dos dois? Eu tenho que fazer uma soma, né? Tem que fazer a resultante. Se aqui o gás faz 200 joules de trabalho e aqui ele sofre 50 joules de trabalho, então eu vou ter 100 menos 50, vou ter uma resultante de 150. Né? Então, o trabalho total, que é o que vai entrar ali na expressão, o trabalho total vai ser o que o gás faz no processo AB, o que ele faz no processo AB é esse aqui, ó. Então vai ser o trabalho no processo AD somado com o trabalho no processo CD. Né? Lembrando que o trabalho no processo CD ele é negativo, né? Porque de C até D o gás recebe trabalho, né? Ele sofre um trabalho. Tá? Então o trabalho total vai ser NRT da fonte quente, ln de VB sobre VA, ln de VB sobre VA, somado, por que somado, gente? É uma soma algébrica, né? Porque esse trabalho aqui, ó, ele é negativo. Então eu vou ter, por exemplo, 100 somado com menos 30. 100 somado com menos 30 vai dar uma resultante de 70, por exemplo. Né? Então aqui não é menos, não, porque esse camarada aqui já é negativo. Então é uma soma algébrica, é uma soma levando em conta os sinais, tá? O trabalho total. Então esse cara é positivo, esse aqui é negativo. Eu vou somar esses dois. Então somado com NRT final, vezes o ln de VA sobre VB. ln de VA sobre VB. Como é que eu vou fazer agora para juntar esses termos aqui, pessoal? Olha só, aqui você tem VB sobre VA, positivo, né? ln de VB sobre VA, que é um número positivo, e ln de VA sobre VB, que é um número negativo. Para eu juntar essas duas expressões, olha só, gente, vocês concordam que VA sobre VB, isso não é a mesma coisa que VB sobre VA elevado a menos 1? Né? VA sobre VB é igual a VB sobre VA elevado a menos 1. Tá? Então, no lugar desse cara aqui, ó, eu vou ter VB sobre VA, VB sobre VA elevado a menos 1. Tá legal? Então não fiz nada, só usei essa identidade aqui. Agora a propriedade de logaritmo. O que eu posso fazer com a potência desse argumento aqui? Eu posso pegar a potência e escorregar com ela para cá. Então esse menos 1 ali, ó, eu vou sumir com ele daqui e vou aparecer com ele aqui, ó. Menos 1. Porque aí eu vou ficar com ln de VB sobre VA, ln de VB sobre VA, para poder juntar os termos. Tá? Aí como é que fica então? O trabalho total vai ser, colocando em evidência aqui, né? Eu vou ter NR vezes, então olha só, NR, LN, NR, LN. Então NR, LN de VB sobre VA
Isso tudo em evidência, né? Multiplicado por, o que sobrou lá? Ó? Coloquei esse cara em evidência, o que vai sobrar dentro do parênteses? TQ, temperatura da fonte quente, menos a temperatura da fonte fria. Isso aqui é um número positivo, né? Porque esse cara é maior do que esse, então vai dar um número positivo. Ln de VB sobre VA vai dar um número positivo também, né? Então, essa expressão é o que vai entrar aqui no módulo do trabalho, né? Esse cara aqui é um número positivo, tá? O que eu tenho que fazer agora? Pegar essa coisa toda e dividir pelo calor absorvido da fonte quente. O calor absorvido da fonte quente está aqui, ó. Então, isso implica que a eficiência da máquina vai ser o que, gente? Vai ser esse termo, esse camarada aqui, esse cara todo, dividido por esse cara aqui, ó. Então, vai ficar NR Ln de VB sobre VA, que multiplica a diferença das temperaturas entre a fonte quente e a fonte fria, então TQ menos TF. Isso tudo é o trabalho total, né? É o que entra aqui no numerador da expressão da eficiência. Dividido pelo meu custo, que é o calor trocado, é o calor absorvido da fonte quente, né? Então, isso tudo dividido por nRT da fonte quente vezes Ln de VB sobre VA. Então, vai simplificar um monte de coisa aqui, né? NR, vai cortar aqui, NR. Os LNs vai cortar também, LN aqui com LN daqui. Então, a eficiência da máquina de Stirling é o quê? Temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Ou seja, né? Quebrando essa fração aqui em duas, eu vou ter 1 menos TF sobre TQ. Então, 1 menos TF sobre TQ, ou seja, a eficiência de um motor Stirling depende apenas da diferença de temperatura ou da razão entre as temperaturas da fonte fria e da fonte quente, né? Quanto menor a temperatura da fonte fria em relação à temperatura da fonte quente, maior a eficiência, né? E de novo, por aquela expressão, a eficiência é sempre um número entre 0 e 1. Tá legal? Então, beleza, gente. Aí, vou fechar então esse vídeo 16. Aí no próximo a gente faz mais um exemplo de cálculo de eficiência e de ciclo termodinâmico. Nós vamos falar de um outro ciclo. Esse ciclo foi o ciclo de Stirling. E a gente vai falar de um outro ciclo, que é o chamado ciclo de Carnot. Ok? A gente fala isso no vídeo 17.